A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus, mais um Cooperadores da Verdade. Grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos que vão nos acompanhar a partir de agora, né? Salve Maria! E um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado com doações e também por aquelas que ainda irão ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje um abraço especial vai para a Rádio Cajuí, FM de Parnaíba, no Piauí. Um grande abraço ao nosso amigo Valdinar e todos os ouvintes da Rádio Cajuí. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. É isso mesmo, e na história da Igreja nós já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? No último programa nós falamos de São Damaso I. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Cirício. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Cirício. Nascido em Roma no ano de 334, viveu aquele que seria o último século do que se pode chamar de dificuldade do cristianismo no Império Romano. Enquanto o paganismo era a religião oficial do Império, os cristãos eram severamente perseguidos e eliminados a critério de cada imperador. Houve momentos de graves crises e momentos de relativa paz, mas a situação só apresentou melhoras substanciais quando a religião foi declarada oficial do Império. A partir de então, os cristãos tiveram que se preocupar especialmente com os problemas internos da Igreja Católica, né? Que não eram poucos, e com as relações políticas. Cirício era um homem comum em Roma, casado e com filhos, mas fiel ao cristianismo e próximo da Igreja Católica. Não se conhece exatamente o número de filhos que ele tinha, mas conta-se que ele deixou sua esposa e seus filhos para se tornar um pontífice. Com o falecimento do Papa Damaso I, Cirício foi escolhido por unanimidade no dia 17 de dezembro de 384 para ser o seu sucessor. Havia, naquele período, uma tentativa de autopromoção de Ursino, que se apresentava como um antipapa, mas o seu prestígio era pequeno e sua iniciativa foi frustrada
pela escolha do novo Papa. O Papa Cirício assumiu a liderança da Igreja Católica quando tinha 50 anos de idade. Durante 15 anos, dedicou-se ativamente à administração da Igreja, sendo o primeiro Papa a escrever decretos. Era um homem calmo e sereno. Tinha humildade suficiente para dialogar e evitar o confronto. Sua reputação causou natural agrado a muitas pessoas e, desta forma, conseguiu converter muitos fiéis ao cristianismo. Mas Cirício não abria mão de administrar a igreja de acordo com os preceitos religiosos que acreditava, atuando de maneira a reforçar a doutrina e os dogmas, deixando legados para a história da instituição religiosa. Mesmo tendo sido casado e com filhos, Cirício reforçava fortemente o celibato para os sacerdotes e diáconos e proibiu o casamento de membros do clero, deixando certamente um reforço na tradição da igreja que dura até hoje. E um outro ponto interessante, Carol, que nós podemos destacar da administração do Papa Cirício foi o combate a heresias. O Papa condenou várias das doutrinas que pregavam caminhos diferentes para o paraíso através do cristianismo, né? Ou que reconheciam Jesus Cristo com essências diferenciadas daquelas determinadas pela Igreja Católica, coisa que acontece até os dias de hoje, né? Sim. Alguns dizem que Jesus é apenas um profeta, um iluminado, um grande sábio, ou até mesmo um líder sindical, né, da CUT aí, aliado ao PT, etc, etc. E que interessante, né, Raiman, que lá no ano de 330 e tantos, o Papa já combatia essas heresias, né? Exato. E ainda que tentasse resolver tudo através do diálogo e conseguisse em vários casos, ele não deixava de condenar aquilo que ia contra os preceitos da igreja. Foi através do assunto heresia que o Papa Cirício se envolveu com a política dos reis do século IV. O sumo pontífice se manifestou contrariamente à condenação do bispo Prisciliano da Espanha por heresia, o que o levaria à pena de morte. Criou-se um momento de tensão com o imperador Magno Máximo, já que o Papa declarou-se publicamente contra o veredicto e defendeu o povo contra a tirania imperial. Após seus 15 anos de pontificado, o Papa Cirício faleceu no dia 26 de novembro de 399, aos 65 anos de idade. São Cirício, rogai por nós. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à sua vontade, é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e encorajará. Orando com Padre Pio. E Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Isaque era o filho da promessa. Abraão e Sara eram idosos e ela era estéril, mas Deus prometeu a eles um filho. E quando esse filho já havia crescido, Deus ordenou que Abraão o sacrificasse, e Abraão obedeceu. Abraão levantou-se de madrugada e foi prontamente oferecer o que ele tinha de melhor ao Senhor, seu filho Isaque. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade, diz Padre Pio para nós hoje. Abraão não se preocupou quando Deus o colocou à prova, pois sabia que fazer a vontade de Deus é sempre o melhor, mesmo quando isso poderia lhe custar a vida do próprio filho. Deus sabia que Abraão era fiel e, mesmo assim, o colocou à prova. Porém, Abraão nem titubeou, não murmurou contra Deus, não blasfemou, pelo contrário, fez tudo, exatamente tudo como Deus pediu. Confiemo-nos à sua vontade,
É o que podemos fazer, continua Padre Pio no textão dele de hoje, né? Abraão confiou na vontade de Deus. O que mais ele podia fazer? Deus deu, Deus pode tirar. Nada é nosso, nada nos pertence, nem nós mesmos não nos pertencemos. Somos escravos do Senhor. Tudo pertence a nosso Senhor. E é nosso dever de escravos inúteis, sempre e em todas as coisas, fazer a vontade de Deus nosso Senhor. E Padre Pio finaliza a sua frase de hoje dizendo que Deus nos libertará, consolará e encorajará. Deus libertou Abraão do fardo de ter que sacrificar o próprio filho. Deus o consolou mostrando-lhe um cordeiro para o sacrifício e o encorajou a sempre mais confiar na palavra de Deus. Alguns exegetas, usando de vários recursos matemáticos e historiográficos, calculam a idade de Isaac no dia do sacrifício, mas não chegam em um acordo sobre isso. Mas alguns teólogos, embora sempre vejamos nos filmes Isaac como uma criança, afirmam que ele tinha 33 anos, ou seja, a idade de Cristo. Desta forma, faríamos uma analogia do sacrifício de Isaac, que não chegou a ser concretizado, com o sacrifício de Cristo. Sacrifício único, irrepetível e definitivo. Deus provou a fidelidade de Abraão, mas não permitiu que ele sacrificasse seu filho único. Por outro lado, Deus sacrificou o seu Filho único, Jesus, para a salvação da humanidade, em sinal de sua fidelidade e formando uma aliança definitiva e eterna. Deus nos prova a cada momento, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Somos provados, somos testados. Será que estamos sendo fiéis a Deus? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. E quanto mais Ele me confiar, mais serei provado. Mas quando vierem as grandes provações, lembrando que São Paulo nos diz que não seremos provados acima de nossas capacidades, mas quando vierem aquelas grandes perseguições das quais nos fala o Evangelho, não devemos nos preocupar. Devemos ser fiéis e confiar na vontade de Deus, pois a vontade de Deus é sempre o melhor para nós em todas as circunstâncias, por mais que não tenhamos inteligência para entender isso. De fato, não podemos fazer nada além de confiar, e Ele nos libertará, consolará e encorajará. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Fontes franciscanas. Os detratores têm veneno na língua e envenenavam os outros. O detrator é o maldizente, o difamador, aquele que fala mal das pessoas sem ter fundamento, ou seja, o que ele está dizendo não é verdade. Ele está inventando uma história para denegrir a imagem de alguém. Muitas vezes, o detrator é invejoso. Pode ser um invejoso material ou espiritual. Quando o invejoso material, por não possuir as coisas que o irmão possui, por inveja, começa a difamá-lo. Quando o invejoso espiritual, por não possuir as virtudes que o irmão possui, começa a difamá-lo.
Outras vezes, o detrator age por uma disputa pessoal, ou seja, por causa de um pequeno conflito ideológico, começa a perseguir o outro com a meta de desmoralizá-lo perante a sociedade. Vejo muito disso em minha profissão. Eu sou professor de sala de aula e trabalho com alunos adolescentes. Eles não têm ainda maturidade suficiente para saber resolver seus próprios conflitos. E às vezes, uma nota baixa ou uma chamada de atenção por parte do professor é suficiente para que passem a odiar aquele professor até a morte e queiram fazer de tudo para que ele saia da escola. Não percebem que o professor é um ser humano, que tem família e precisa do emprego para sobreviver. Mas, como eu disse, eles são adolescentes, ainda não têm maturidade para medir a consequência de seus atos. O pior, amigo ouvinte, são os pais desses alunos, que acreditam em tudo o que seus filhos dizem. O aluno chega a casa e inventa uma história para os pais, difamando o professor. O aluno sabe que aquilo não é verdade, mas está com raiva por causa daquela nota baixa ou daquela chamada de atenção e quer se vingar. Os pais, ao invés de irem averiguar se aquela informação do filho procede, acreditam piamente em tudo que o filho fala, como se aquilo fosse um dogma. Dos pais poderíamos esperar mais maturidade e discernimento, não é mesmo? Mas ao invés disso, começam a difamar o professor e se empenham ao máximo no objetivo de que esse professor seja demitido. E isso tudo acontece com mais frequência ainda nas escolas particulares. Agora, com o advento das redes sociais na internet, os pais aproveitam esse espaço para disseminar todo tipo de mentiras a respeito dos professores sem dó nem piedade. E São Francisco de Assis, nosso seráfico pai, que tinha o coração cheio de caridade e detestava o que é detestável aos olhos de Deus, execrava os detratores com horror e dizia que tinham veneno na língua e envenenavam os outros. Franciscano que sou, também detesto a difamação e acredito que se você fala mal de alguém, tem que provar o que está falando. E além do mais, a palavra de um homem tem que ter valor. Hoje em dia a palavra não vale mais nada, né? Se você acusa alguém de algo e esse alguém se defende verbalmente, a palavra do acusado tem que valer alguma coisa diante de Deus e dos homens. E ele é inocente até que se prove o contrário. E às vezes, né, a gente que já foi aluna, assim, os alunos eles se juntam para falar mal de um professor, né? Claro, todos estes que se juntaram, né, na detração, o detestam, né, pelo mesmo motivo ou por motivos semelhantes. Mas o fato de vários alunos falarem a mesma coisa não quer dizer que essa seja a verdade, né? Pois sabemos como eles combinam entre si o que dizer. E o fato de vários pais de alunos reclamarem a mesma coisa de um professor só significa que estes pais, sem um pingo de maturidade e inteligência emocional, acreditaram em seus filhos cegamente e agora vêm se queixar do pobre e inocente professor. É sempre bom lembrar que difamação é crime e que se você fala mal de alguém e não tem provas, pode ser processado e ter que pagar uma multa por danos morais. E não pense que internet é terra de ninguém, onde você pode anonimamente sair falando mal dos outros sem sofrer nenhum tipo de punição, pois é muito fácil descobrir quem disse o quê, de que máquina, data e hora e todo tipo de informação que se fizer necessária no processo. Certa vez, São Francisco de Assis disse para o frei Pedro Catani: faz uma inquisição severa e se descobrires que o frade acusado é inocente, inflige um castigo tão duro no acusador que os outros nunca mais se esqueçam. Quem difama, quem quer destruir a boa fama de outra pessoa e sai por aí espalhando um monte de mentiras, um dia será inquirido, seja pelos homens ou por Deus no juízo final. E se for comprovado que o acusado era inocente, o acusador deverá sofrer duros castigos. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos.
artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre os planos da esquerda para desconstruir a família tradicional. A hora da treta. Eles querem destruir a família. Quem quer que preste um pouco de atenção no mundo que nos rodeia, já deve ter notado que os animais não têm família. Não há entre eles, ao menos no sentido próprio da palavra, os vínculos familiares que nos são tão caros e invioláveis. Isso significa, por acaso, que a família humana é uma invenção? Uma espécie de subproduto cultural contrário às nossas tendências mais espontâneas? Não, né, Raimundo? Não é preciso ser um antropólogo e nem um biólogo, né, para saber que a resposta é não. Pois é impossível haver amor e, portanto, relações familiares ali onde não há almas capazes de firmar uma aliança de fidelidade e mútua entrega. Ora, se a família é uma expressão natural da condição humana, inclinada por si mesma à comunhão de pessoas, o fato de muitos casamentos darem errado hoje em dia se deve, em boa medida, a que já nos esquecemos de que temos alma e, por isso mesmo, uma missão espiritual a realizar. Se de fato queremos ser família, é imprescindível que saibamos, em primeiro lugar, o que é isso a que costumamos chamar de família. Ora, não há melhor maneira de conhecermos a natureza de uma coisa do que nos perguntarmos por sua finalidade, ou seja, por aquilo em vista do qual essa coisa, né, existe ou para que ela foi feita, não é mesmo? E assim, por exemplo, se desejamos saber o que é uma xícara, podemos explicar a matéria de que ela é composta, descrever a forma que lhe imprimiu, o seu artífice, etc. Mas somente ao dizermos para que uma xícara serve, né, conter os líquidos quentes para que deles nós possamos beber, por exemplo, que teremos dela uma noção satisfatória. Então, por isso, temos de nos perguntar, no princípio já aqui dos nossos estudos, para que serve a família humana? Exato. Para que serve a família humana? Parece que nos nossos tempos as pessoas não querem mais ter uma família. Parece que ser família não é mais uma coisa interessante. Quando você vê que um casal de namorados não fala mais em casamento, fala em um ajuntamento, né? Nós vamos morar juntos. Para ver se dá certo, né? Para ver se dá certo. Vamos fazer uma experiência, vamos juntar as escovas de dente e vamos ver se dá certo. E tem gente que está vendo se dá certo até hoje, né? Já 40 anos que estão morando juntos, né? E que não casaram ainda. São tantos os exemplos, tantos, que daí vai se acomodando e não casa. E aí a gente pode dizer que esses relacionamentos, esses ajuntamentos, né? Que pela lei chama-se de amaziado, né? Isso é uma família, né? Então, se você não tem capacidade de assumir um compromisso, porque não venha me dizer que esse ajuntamento é compromisso, é o contrário de compromisso, é você querer estar livre, é você querer estar disponível a qualquer momento. Eu só vou morar junto com ela, ou eu só vou morar junto com ele, porque se aparecer coisa melhor, eu pulo fora já. Né? Eu já abandono, eu já viro as costas, já vou partir para outra, né? A fila anda, porque eu não tenho um compromisso, eu não tenho uma aliança, né? A gente, quando fala em aliança, a gente coloca a aliança no dedo, né, para representar esse compromisso, mas a aliança ela é muito mais do que isso, né? É a fidelidade, é o comprometimento, é o dar a vida, é tudo isso, né, gente? É essa aliança que você faz com o seu cônjuge, né? Com o seu esposo, com a sua esposa. E é uma aliança para a vida inteira, não é uma aliança para 2 dias.
dias, para 3 dias, por uma semana, para um mês. É para sempre. E as pessoas, elas têm medo do para sempre. Elas têm medo do até que a morte nos separe. As pessoas têm medo hoje em dia de ir para um convento ser freira, porque é para sempre. Tem medo de ir para o seminário para ser padre, porque é para sempre. Né? Tem medo de casar na igreja, de dizer o sim para Deus, porque é para sempre. Então vão só testando, vão só brincando. E aí vai um usando o corpo do outro, né? Enquanto o corpo dele ou enquanto o corpo dela me dá prazer, então eu vou ficando por aqui. Depois que ela estiver velha, acabadinha, cabelo branco, né? Com tudo caindo das prateleiras, daí eu vou partir para outra, né? E é assim que as pessoas têm visto hoje em dia. Elas têm evitado o casamento, evitado a constituição da família. Porque, queira ou não queira, ainda tem-se aquele conceito de que o filho prende, né? Então, se eu estou num relacionamento que não tem compromisso nenhum, por que eu vou ter um filho com essa pessoa? Daí eu vou estar preso por causa do filho, né? Então, é mais fácil a gente ter um cachorro, né? E aí a gente percebe quantas pessoas hoje em dia que tem um cachorrinho no lugar de um filhinho, de um bebezinho, né? E chama o cachorrinho de filho, né? Vem aqui com o papai, vem aqui com a mamãe, né? E tira fotos e coloca nas redes sociais. É o nosso filho, é o cachorro. Claro, o cachorro, em qualquer momento, você dá um pé na bunda dele, né? É diferente do filho, né? Que você não poderia se desvincular do filho. Então, por mais que depois o casamento, o relacionamento não deu certo, o filho é para a vida toda, né? Então, é bem delicada essa situação. A gente tem que entender, em primeiro lugar, para que serve a família. Para depois nós conseguirmos entender a loucura que existe na cabeça da nossa sociedade hoje em dia, né? E essa pergunta, para que serve a família humana, ela se insere logicamente numa visão muito mais ampla e compreensiva do que seja o homem e da razão de sua existência, né? É difícil de nós conseguirmos entender realmente. A revelação divina, a revelação de Deus com efeito, nos diz que no princípio o homem foi criado por Deus para ser feliz na terra. É o que as Escrituras, de forma bastante expressiva, denominam paraíso terrestre. Então, o paraíso foi feito para que nós fôssemos felizes. Antes, pois, da queda, Adão e Eva viviam o projeto originário de Deus para o gênero humano: viver em comunhão, paz e concórdia perfeitas. No entanto, como o pecado entrasse no mundo por sugestão do demônio, nossos primeiros pais, tendo transgredido a ordem do Senhor, foram expulsos do Éden e, portanto, privados da possibilidade de serem plenamente felizes neste mundo. Mas o Deus de misericórdias, que não se deixa vencer em generosidade, determinou conceder aos homens não já uma felicidade meramente natural, mas a alegria incomparável de serem sumamente felizes com Ele na glória do céu. Perdêramos, assim, as alegrias da terra, mas ganhamos a felicidade celeste. Deixáramos de viver como família entre nós, mas passamos a ser familiares do céu, do Deus único e verdadeiro. E se é esta a finalidade de cada homem criado para alcançar a bem-aventurança eterna, então não pode ser outra a finalidade da família humana: preparar-se para um dia, com a graça do Altíssimo, vermos amadurecida a semente que Ele planta no seio de cada lar, ser uma só e grande família no reino dos céus. E aí muitas pessoas dizem assim: para que colocar tanto filho nesse mundo para sofrer? Porque esse mundo tem muito sofrimento, já tem muita gente passando fome, passando necessidades. Se eu tiver 10, 12 filhos, eu não vou dar conta de sustentar. E aí o meu filho vai passar por necessidades. Isso é desnecessário, né? Então, para que colocar crianças no mundo para sofrer? Não é colocar crianças no mundo para sofrer. É para povoar o céu. A nossa família, ela tem que ser um reflexo do que será um dia depois no céu. Nós sabemos que a felicidade plena não se encontrará aqui, só se encontrará no reino dos céus. Mas nós vamos vivendo aqui, um ajudando o outro no caminho de santidade, para que sejamos todos parte dessa grande família de Deus no paraíso.
né? Nós sabemos que a família humana, sendo uma aliança de amor entre homem e mulher, não pode ter outra finalidade que a de todo e qualquer homem, que é ser feliz na glória do céu. Meu irmão, se o objetivo da sua vida não é ser feliz no céu, então para que você vive? Qual é o seu objetivo? O que você está fazendo nesse mundo? Ah, porque eu quero ser um grande profissional de sucesso, eu quero ter uma carreira, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter casa na praia, viajar, conhecer o mundo. Tudo isso para quê? Tá errado, né? Tudo isso para quê? Eu quero só sombra e água fresca, né? Eu quero ganhar na Mega Sena da virada. Para quê? Para que isso tudo? Né? O seu objetivo precisa ser ir para o céu. Em primeiro lugar, se você trabalha numa empresa onde as pessoas que te rodeiam só te puxam para baixo, só querem te levar para o inferno, só ficam falando imoralidades, só ficam contando piadinhas indecentes, só ficam falando das mulheres, etc, etc. Meu amigo, sai daí. Vai procurar um outro emprego, vai procurar um emprego que te leve para o céu. Um emprego que ganhe menos, pode ser que ganhe menos, mas que você possa se santificar. Em todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, nós devemos pensar, será que isso está contribuindo para a salvação da minha alma? Claro que nós queremos que todos se salvem, claro que nós queremos levar todo mundo para o céu, claro que nós temos um apostolado, cooperadores da verdade, para levar a verdade aos seus lares, para que você se converta e vá para o céu. Mas em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, você não é ser egoísta, não. Você tem que pensar na salvação da sua alma. O que você está fazendo para se salvar? Né? E aí, enquanto pai de família, enquanto mãe de família, enquanto filho, sobrinho, tio, neto, primo, você precisa pensar em levar a sua família para o céu. Eu sei que é difícil. Eu sei que existem alguns membros da sua família, como também da minha família e da sua família, né, Maria Carolina? Sim, sem dúvida. Que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem saber de Jesus Cristo, que não querem saber dos ensinamentos da Igreja Santa e Católica, que querem viver essa vida. É imanente. É aproveitar o que tem aqui, as maravilhas desse mundo, né? Os pecados, né? A gula, a luxúria, né? A inveja, todo tipo de maldade, né? Todo tipo de doença espiritual, querem viver o aqui e agora. Não estão preocupados com o céu. Mas aquele pequeno núcleo que é a sua família, você com a sua esposa e com seus filhos, trate de rezar todos os dias, trate de falar de Jesus Cristo todos os dias, trate de abandonar esse humanismo, né? Que colocou o homem no centro de tudo, e coloque Deus no centro da sua família, faça com que ele verdadeiramente seja a pessoa mais importante da sua vida e da vida da sua família. Porque se nós seremos felizes apenas na glória do céu, então você quer todos aqueles que você ama lá também na glória do céu. Segundo a visão cristã, portanto, o homem possui algo de profundamente distinto dos animais, que não são capazes de amar. E por isso mesmo não exercem em sentido próprio nenhum papel familiar. As relações que os bichos estabelecem entre si regem-se por ritmos e inclinações naturais ordenados à mera satisfação de necessidades biológicas. Comer, beber, reproduzir-se, etc. E eu sei que quando eu falo isso, você pensa lá naquele seu tio, lá naquele seu primo, lá naquele membro da sua família que mais parece um animal do que um ser humano. Porque só quer comer, beber, dormir, copular, né? O ser humano, no entanto, traz em seu coração, animado por uma alma espiritual, muito mais do que desejos e carências orgânicas. Há nele um anseio mais fundamental que prazer físico nenhum pode substituir, qual seja amar e ser amado. Foi para isso que nós viemos para esse mundo. Nós estamos aqui nessa terra para amar e ser amado.
E prova disso é a profunda insatisfação que nós continuamos a sentir, ainda que pensemos ter conquistado tudo o que desejamos, né? Comida, sexo, estabilidade financeira, realização profissional e pessoal. Nada disso é capaz de aquietar aquela ansiedade que parece estar sempre à espreita, bem lá no fundo da nossa alma. Ainda que tudo que tenhamos neste mundo, ainda assim sentimos que algo nos falta. Sempre teremos dentro de nós, enquanto caminhamos por este mundo, uma multidão de dúvidas e de inquietudes que nos espezinham, não é mesmo? Será que um dia eu serei realmente feliz? Por quanto tempo há de durar a felicidade de que agora eu desfruto? Quando aqueles a quem amo se irão desta vida, e etc, etc. Experimentamo-nos, pois, como uma tarefa a realizar-se, como uma flor em botão a querer desabrochar, e por isso receamos não dar conta, não chegar a esta meta que, embora saibamos estar lá, mal podemos enxergar. E é justamente por esse motivo que precisamos de uma família, de um pai e de uma mãe que nos ponham no mundo e, transmitindo-nos valores e amor, nos deem as ferramentas necessárias para forjarmos o nosso caminho nessa vida em direção àquela outra que nos espera na eternidade. Nessa vida nós passamos por muitas coisas diferentes, por várias fases, né? A gente pode dizer assim, tem uma fase que você gosta de fazer uma determinada coisa, tem uma outra fase que você não suporta mais aquela coisa, parece que você vai crescendo, você vai mudando, você vai se transformando, vai amadurecendo, vai passando por vários momentos diferentes da sua vida e os seus objetivos vão mudando, né? Então você vai conquistando novas coisas, novos conhecimentos e tudo mais, e vai chegar o ponto que você vai pensar que tudo aquilo que passou era tudo bobagem, tudo bobagem. Né, Maria Carolina? Eu tinha uma banda, eu cantava na banda, eu escrevi 205 músicas, gravei CD, fiz shows, e eu pensava que eu iria ficar famoso como músico, sabe? Que eu ia ser reconhecido no Brasil inteiro como músico, que eu ia fazer sucesso com as minhas canções, etc e tal, e que ia ganhar muito dinheiro. E hoje eu penso em tudo bobagem. Para que serviriam essas coisas todas, né? A gente precisa mesmo ter e ser família. Porque ser família com Deus no céu é a finalidade última da nossa peregrinação aqui nessa terra. O ser humano é não somente diferente dos outros animais, ele é também obra feita à imagem e semelhança de Deus. Não é mesmo? E no primeiro momento, como estudamos até aqui, o homem ele precisa ter família por uma exigência de sua própria natureza, né? Que demanda o concurso de outras pessoas para que ele, auxiliado pelos seus, possa chegar à realização de suas possibilidades. Mas, além disso, o homem precisa de uma família porque também Deus, embora seja único, não é, contudo, um solitário. Ele é, mais do que qualquer outro, família e comunhão de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Senhor, são três pessoas distintas que se amam mútua e infinitamente. Refletindo, pois, algo da natureza divina, há no homem, então, algo que o inclina à família, a formar vínculos, a ter, numa palavra, uma aliança de amor e de entrega. Então, se nós temos essa inclinação a formar uma família, a formar vínculos, como dizia Maria Carolina, que tipo de família nós queremos formar, né? Porque quando você está em busca de um companheiro, de uma companheira, você está aí à caça, né? De uma pessoa lá na sua juventude, você quer namorar, você quer encontrar alguém. E aí você se engana por tantas bobagens, por tantas coisas, você vai atrás de beleza física, você vai atrás às vezes de dinheiro, né? Se a pessoa tem um carro, se a pessoa já tem uma casa, tem um apartamento, se a pessoa tem um bom salário, né? Ganha bem,
tá bem empregado e tal. Você vai atrás de coisas tão pequenas e você não para pensar assim, será que este homem, será que esta mulher vai me ajudar a ir para o céu? Né? Será que se eu colocar essa pessoa na minha vida, se eu formar uma família com essa pessoa, eu e meus filhos vamos para o céu? Ou é tanta futilidade, é tanta coisas supérfluas, coisas inúteis, tantos pensamentos mesquinhos que essa pessoa tem, que isso não vai agregar em nada, né? E às vezes, gente, a gente tem tantos testemunhos, né, de amigos aí, conhecidos e colegas, enfim, da igreja, que estão lá firmes e fortes na igreja, e nos grupos de oração, e todos os apostolados, né, e tudo mais, e aí reclamam, porque o meu marido não me acompanha na igreja. Porque a minha esposa não me acompanha na igreja. Opa, pera lá, meu, você não viu isso antes, meu? Né? Você não viu isso antes? Você não viu que ele não ia te acompanhar na igreja? Mas você estava tão apaixonada, assim, cegamente apaixonada, que você não viu que esse sujeitinho aí que você casou não ia te acompanhar na igreja? Né? Eu não digo que a pessoa não possa mudar, que a pessoa não possa se converter, que a pessoa... Mas é o mesmo que você casar com um protestante, né? Essa semana mesmo, eu estava lendo as redações de alguns alunos e na redação eles tinham que falar um pouquinho assim sobre a espiritualidade deles, sabe? Eu dou aula de ensino religioso, então na redação eles contavam assim como se eles rezam em casa, se eles leem a Bíblia, se eles vão à igreja e tal. E muitas redações narravam assim que o pai é de uma religião e a mãe é de outra religião. E que por isso de vez em quando ele vai à missa e de vez em quando ele vai ao culto protestante. E eu lendo as redações e pensando, coitado desse menino, né? Coitada dessa menina, olha a situação que está vivendo, olha a confusão na cabeça dessa criança de 11, 12, 13 anos, que nem sabe se tem religião, porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Aí numa redação diz assim, o meu pai me colocou na catequese, mas eu gosto mais da igreja evangélica, sabe? Então essas confusões todas que acontecem quando existem esses casamentos mistos, né? Também acontece quando você casa com um católico de meia tigela, com uma católica relaxada, um católico de IBGE, né? Que só diz que é católico, mas que não participa. Então a escolha da pessoa que vai ser o seu companheiro por toda a vida aqui nessa terra, para te ajudar a ir para o céu, para fazer parte da família de Deus, é muito importante. Muito importante. E não dá para dizer que não dá para perceber, né, Raiman? Não claro dá para a pessoa dizer que, porque agora, depois de casado, ele não me acompanha mais, ele não, né, não quer mais ir à missa. Então, né, tem que ficar ligado também. E é claro que nós sabemos que nós somos vocacionados à família, né? E a realização dessa natural vocação à família, ela foi dificultada pelo pecado, que introduziu no coração humano uma tendência forte ao egoísmo, ao amor desordenado por si mesmo, a usar e abusar dos outros. Para reparar essa situação, no entanto, o próprio Filho de Deus se fez homem e, conquistando-nos por sua paixão dolorosa a graça de participarmos da natureza divina, deu-nos os meios sobrenaturais necessários para vivermos conforme o projeto original do Criador para o casamento e a família humanos. Fazendo-se assim a imagem e semelhança do homem, o Filho único do Pai veio a este mundo para, por meio de sua igreja, formar com os homens uma grande família na terra, que terá a sua perfeita realização naquela grande família celeste. Estamos, pois, todos chamados a tomar parte nas bodas do Cordeiro. E como uma esposa se une ao esposo, destinados a nos unirmos àquele que por nós derramou o próprio sangue. A vida do homem na terra, portanto, é uma preparação constante por meio da oração e da caridade para o verdadeiro e definitivo matrimônio que Deus
tem preparado para as almas que o amam. Bem, pessoal, nós vimos até aqui qual é o projeto original de Deus para a família humana e como ele, por meio da redenção realizada por seu Filho, a reconstruiu após a devastação causada no mundo pelo pecado. Vale a pena nos perguntarmos de onde vêm os inúmeros ataques desferidos contra a instituição familiar. A fonte primeira desse ódio, não custa lembrar, é o inferno mesmo, donde o demônio procura a todo custo afundar consigo no abismo eterno o maior número possível de almas. Isso pode ser uma coisa amedrontadora, né, de falar sobre, mas é a verdade. No entanto, o motivo próximo por que a família tem sido alvo de tantas investidas é que de 2 séculos para cá, a humanidade perdeu evidentemente a noção de sua finalidade última. Com efeito, desde pelo menos a Revolução Industrial Inglesa, o homem cristão ou não tornou-se uma criatura obcecada pelo trabalho, pela produção de riqueza e também pelo dinheiro. A nota característica do espírito moderno é, de fato, a total absorção pelos bens materiais, né? No horizonte do homem de hoje, não há um amanhã eterno que dará sentido pleno a tudo quanto vivenciamos debaixo do sol. Há somente um agora, né, que se quer perpétuo, e há apenas o que se pode produzir hoje e já sem vistas ao que virá depois. E esse afã por enriquecimento deu ainda no século XIX o seu primeiro golpe na família, a ausência do pai e, por conseguinte, a mutilação da formação dos filhos. E nesse sentido, a gente vê quando essas pessoas, né, que vêm nesse ritmo assim obcecado pelos bens materiais, de que tem que trabalhar e cada vez trabalhar mais para cada vez conseguir mais coisas, né? A gente também percebe o quanto essas pessoas não veem sentido no sofrimento, né? E aí a gente vê aquelas pessoas que pensam que os filhos, eles não devem sofrer. Então a gente não pode ter muitos filhos também, porque muitos filhos também significa muito sofrimento, né? Que eles vão sofrer, vão se privar das coisas. E aí é uma visão totalmente errada, né? Totalmente incompatível com o céu. E já no século XX, o alvo dessa sanha, por ser feliz na Terra, deslocou-se para outra metade ociosa da humanidade, as mulheres, mães e donas de casa imprestáveis, que com nada contribuíam para a produção, acúmulo e distribuição de bens na sociedade. Era preciso, pois, fazer o que fosse necessário para que as mulheres, mais interessadas em seus filhos, desejassem sair de seus lares para levar uma vida em tudo semelhante à de seus maridos ausentes. A hipnose do dinheiro, assim, foi aos poucos desconstruindo a estabilidade de uma cultura até então cristã, em que homem e mulher, com os olhos postos na eternidade, se ajudavam mutuamente a levar os filhos para o céu. E o resultado de todo esse processo foi um sem número de lares vazios e desumanizados, em que os filhos, educados pela televisão, pelos videogames e, ao fim e ao cabo, por uma escola, né, que pretende substituir-se à família, não tem dentro de casa os modelos humanos para a perfeita formação da vontade, do caráter e da personalidade. Mas, afinal de contas, o que nós que queremos viver aquilo porque a família foi criada, não é mesmo? Que é ir para o céu. Nós queremos ir para o céu e queremos viver isso já aqui na Terra. O que nós podemos, então, e devemos fazer num mundo tão diferente daqueles que os primeiros cristãos esforçaram-se por construir? Como adaptar-se às exigências do mundo de hoje sem desvirtuar a natureza sagrada da família? Nós já falamos que a sociedade atual, montada sobre um sistema financeiro hipnotizante e materialista, está programada para tornar vazias as casas e distantes os familiares. A necessidade de trabalhar a toda hora e ganhar dinheiro mais do que bastante, com efeito, vem produzindo nos últimos anos uma verdadeira erosão de lares desfeitos e desmanchados como castelos de areia.
Mas houve ainda no século XIX quem notasse esse processo de degradação e denunciasse os efeitos deletérios de um capitalismo desenfreado e ganancioso. Sucede, porém, que o remédio proposto era tão ou até mais nocivo do que a doença que pretendia combater. Trata-se, como é óbvio, do marxismo, né, gente? E baseada nos mesmos falsos postulados de seus opositores econômicos e políticos, a solução de Marx não poderia ser outra coisa, senão uma catástrofe de proporções civilizacionais. Foram justamente os pensadores de inspiração socialista que, lendo o mundo sob uma lente tão rachada quanto a do liberalismo, quiseram ver na família uma construção burguesa, a pedra fundamental de toda a opressão e desigualdade social. A família seria, segundo eles, uma reprodução em miniatura a nível doméstico daquilo que o capitalista injusto e mesquinho faz em nível industrial, reprimir e tirar vantagem. Daí, pois, a urgência de dizimá-la de uma vez para sempre, e assim abrir caminho para a utopia socialista de uma humanidade nivelada e absolutamente igualitária. Em termos concretos, foram sobretudo as feministas de meados do século XX as primeiras e grandes promotoras da desconstrução da família, que hoje em dia se vê acossada por agendas políticas da pior espécie, como, para tomar o mais expressivo exemplo, a chamada ideologia de gênero. Capitalismo e socialismo, dois inimigos acérrimos um do outro, deram-se as mãos e, como Herodes e Pilatos, tornaram-se amigos, com um objetivo comum, ainda que por interesses diversos: destruir o grande obstáculo à realização de suas loucuras, a família cristã. E de quanto até agora dissemos, pode-se concluir que o mundo moderno vive uma profunda crise de sentido, não é mesmo, gente? De falta de orientação. A gente vê isso todo dia, né? A gente vê isso o tempo todo ao nosso redor, com os nossos vizinhos e nossos círculos, né? Com os meus alunos, de amizades, né? Principalmente também, né? Que não tem família. Meus alunos não têm família, né? Não Sim. tem. E a gente vê, e é realmente uma crise, né? Que a gente vê essa crise de sentido, né? Que passam mesmo as famílias. E não só as famílias, mas os indivíduos dessa família, né? Já o pai, já a mãe, e, enfim, assim vão, né? Os filhos, enfim. As ideologias liberal e socialista, ao imanentizarem o propósito da vida humana, quiseram criar à força uma bem-aventurança que este mundo caduco e passageiro não nos pode oferecer. Pretenderam, por assim dizer, reabrir as portas do Éden, mas o que conseguiram foi instalar numa terra já miserável um caos nunca antes imaginado. Pois, se a vida tem, de fato, um sentido, diz-nos a boa lógica, esse sentido encontra-se necessariamente fora da vida e não dentro dela. Ou seja, se há uma finalidade para sua existência e para a totalidade dos atos que ao longo dela realizamos, esta finalidade é de per se transcendente à vida, né? E isso é uma coisa tão óbvia, não é mesmo, Raimund? Porque se você tem você está vivendo, né, algo na sua vida, o sentido daquilo não está nele mesmo, claro, né? Não tem como ser uma coisa... O namoro não tem sentido, Exato. Porque o que vai gerar o namoro é o casamento, né? Você é seminarista, não tem sentido ser seminarista, porque você vai ser padre, né? Você está estudando para fazer o vestibular não tem sentido. Tem sentido é a faculdade. E aí você olha... Tudo está fora de si, né? Sim. O sentido está fora da coisa. E aí você olha essa vida de forma que o objetivo dela está nela mesma, uma coisa que já não faz sentido. Já no princípio de tudo, né? Está na vida eterna, né? E o que mais aqui nos interessa é ressaltar uma vez mais que se a família humana, como o cremos e defendemos, tem um fim, este fim não pode estar senão fora da família humana, isso é, na família que Deus quer formar conosco. Primeiro na igreja militante aqui na terra e, por fim, na igreja triunfante da glória do céu. E o crédito desse texto que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein?
Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Nils Oskar God Lager. A Nils Oskar God Lager, além de ser a best-seller da cervejaria, foi a primeira cerveja produzida sob a marca New Oskar. God Lager, em sueco, significa boa lager ou lager saborosa. É essa a sensação que você tem quando prova esta cerveja maravilhosa. Trata-se de uma Dortmunder Export Suave, que apresenta um caráter maltado de biscoito e moderadas notas cítricas no paladar, além de um doce amargor final. Sabe que quando eu vi o nome da cerveja, eu pensei que God era God de Deus, né? Mas uma deusa, né? Mas não, é porque a gente não entende nada de sueco, né? Então a cervejaria é a Nils Oskar, o país de origem, como já foi dito, é a Suécia. O estilo, mais uma vez, né? O Dortmund Export. A temperatura de serviço está entre 0 a 4 graus, o teor alcoólico dela é 5,3% e o copo ideal para o consumo é a tulipa. E uma cerveja, então, importada. Ela harmoniza com amendoim, né? Bem brasileiro, amendoim, batata frita, castanha de caju, hambúrguer, queijo frescal, minas, cheddar, salada de folhas, Caesar salad, frango assado e frito, linguiça de frango, pizza, lombo de porco, camarão frito, caranguejo, peixe frito. Para, que já tá me dando fome. A única coisa que tem aqui em casa é o amendoim. É verdade. E a cerveja premium de estilo originário da Alemanha, a sua característica principal é o equilíbrio entre o malte e o lúpulo, né? É o adocicado e o amargo. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A espuma sumiu já, né? É verdade. Ela tem uma cor bem de pilsen mesmo, uma cor bem lager, bonita, né? Um dourado bem bonito. Não tem quase espuma, a espuma não é persistente. O cheiro do malte, né? Bem característico. Quase não tem lúpulo, né? Uhum. Mas é muito interessante o sabor dessa cerveja, hein? É verdade, ela faz realmente essa mistura entre o adocicado do malte e o amargo do lúpulo, né? Muito interessante mesmo. Bem bacana. E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja, quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, então entre em contato conosco. O e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filievi, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordiis oculus ad nos converti, et iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém.
E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Isso aí, colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. É isso aí, muito obrigada. Ajude-nos, né? Ajude-nos sempre com as suas ideias, com as suas sugestões, seus pedidos de oração. Um grande abraço em todos vocês, nossos ouvintes. Salve Maria! Muito obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.